Olá, tudo bem? A paz seja contigo. Meu nome é Jorge. Esse aqui é o estudo de Tiago que nós estamos fazendo. E o tema de hoje, na sequência do estudo, vai ser Não julgue o irmão, baseado em Tiago, capítulo 4, versos 11 e 12, tá bom? Então vamos à palavra de Deus, vamos ler o que tem escrito aqui, que diz o seguinte: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgais a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Então, olha só, né? Esse texto aqui é um texto muito importante dentro da nossa jornada de vida cristã. Uma das coisas que nós percebemos que faz parte da transformação que nós devemos ter ao longo da nossa jornada é a gente não ficar falando mal uns dos outros, né? A gente não ficar ali acusando, apontando o dedo, falando mal pelas costas, né? Tendo ali aquela questão de termos até uma certa hipocrisia dentro da nossa vida cristã, dentro da nossa jornada de vida, né? A nossa caminhada com Jesus. Claro que às vezes nós vamos ter que falar, mas falar para a pessoa aquilo que está errado. A gente vai lá, confronta, a gente vai lá, fala, admoesta, exorta, isso faz parte da jornada e faz parte também de nós absorvermos, né, quando nós estivermos errando, quando os erros forem apontados. Porque às vezes, quando se fala em não julgar, às vezes as pessoas se colocam atrás de uma capa falando: ah, eu estou fazendo errado, mas não me julgue. Você não pode falar de mim, você não pode me corrigir, você não pode, né, me admoestar. E não é isso que nós vemos na palavra. A palavra ela recomenda muito claramente que nós devemos trazer correção para os irmãos, aquele que aquele que for pego em alguma falta, que nós possamos corrigir os irmãos com espírito de brandura e tomando cuidado para não cairmos nós mesmos em tentação, né? É o que Paulo nos ensina lá no capítulo 6 de Gálatas. Então a gente deve trazer correção, deve trazer admoestação, deve trazer, né, a situação de fazer com que o erro seja apontado e que a pessoa tenha uma oportunidade ali de se voltar para o caminho, de se arrepender dos erros e voltar para as situações que elas deveriam estar voltando ali, andando pelos certos caminhos do Senhor. Então faz parte a gente falar para a pessoa aquilo que está errado, em amor, no sentido de trazer correção e mudança de vida ali, arrependimento genuíno para que as pessoas possam desfrutar o melhor de Deus para a vida delas. O que não pode eu ficar falando para os outros a respeito dos erros do irmão, né? Eu chegar, olha, fulano, você viu o outro lá? Ele está lá no pecado, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Como é que pode um negócio desse, né? Essa atitude também é um erro da minha parte, isso não deve acontecer, né? E sim a gente está falando a respeito de outros irmãos, no sentido de que eles possam se corrigir, falando diretamente com eles. A palavra de Deus fala que quando o irmão erra conosco, a gente vai nós e eles para que possa haver uma correção. Se não houver a, o acerto, aí a gente chama mais duas ou três testemunhas, irmãos ali mais maduros na fé, para estar junto conosco e depois temos uma nova reunião ali para tentar se acertar. E se não houver acerto, a gente vai lá, chama a liderança, chama a igreja para que a gente tente se acertar. E se a pessoa em si ela não quiser se corrigir, aí ela deve ser considerada ali um publicano, um pecador, né? E está fora da comunidade. Então as pessoas sim, elas devem ser corrigidas, elas devem ser exortadas, as pessoas, né, elas devem estar ali procurando corrigir seus erros e suas falhas, porque existem erros e falhas que às vezes nós cometemos, alguns de forma consciente, outros de forma inconsciente, mas esses erros devem ser corrigidos. O que não pode é a gente ficar fofocando por trás, né, gerando intriga, gerando fofoca. Se a pessoa não falou com a outra pessoa, então não tem por que falar, né, comigo ou com quem quer que seja a respeito da vida dos outros. Então, esse é um ponto. Não falar mal dos irmãos. Outro ponto que a gente vê aqui com relação a isso é que Tiago fala que aquele que fala mal do irmão julga a lei, né? Ou seja, está falando mal da lei. Às vezes, ao falarmos mal das pessoas que estão ou não estão na presença de Deus, etc., a gente acaba falando mal da própria palavra de Deus, falando
mal das próprias regras de Deus ou até mesmo do próprio Deus, que conhece todas as coisas, que sabe de todas as coisas e que ele atua no tempo certo, da maneira correta, porque ele é longânimo, ele é paciente para com aqueles que entram no erro, para que as pessoas tenham tempo e possam chegar ao arrependimento para a sua salvação. Mesmo no Antigo Testamento, que era mais aquele olho por olho, dente por dente, né? Ainda assim, quando as pessoas erravam, Deus ele enviava profetas, enviava pessoas ali para estar trazendo correção. E aí, se as pessoas não tivessem um arrependimento, o juízo viria com o tempo. Foi o caso de Saul. Saul, várias vezes ele foi corrigido ali pelo profeta Samuel, não quis se arrepender, ele tinha o remorso na hora, ih, errei, eu não vou mais fazer isso, como é que eu pude fazer um negócio desse, né? Mas todas as oportunidades que tinha, ele fazia tudo de acordo com a sua própria cabeça, de acordo com a sua própria vontade, e depois chegou uma hora que Deus o rejeitou, porque ele não queria se arrepender, não queria se corrigir. Então, mesmo debaixo do puxão de orelha de Samuel, ele continua ali e acabou recebendo o juízo posteriormente. Mas esse processo, desde a primeira correção até o juízo que aconteceu, durou ali cerca de uns 40 anos, né? Durou ali um bom tempo, porque ele errou logo no seu primeiro ano de reinado e ele foi numa sequência de erros e Deus o rejeitando. E até o dia que ele recebeu o juízo e houve a sua morte, ele tinha reinado 40 anos dentro de Israel. Então a gente vê que Deus é longânimo para que as pessoas possam se arrepender. E com Davi foi a mesma coisa. Davi também, ele teve as mesmas oportunidades de Saul, chegou a ser rei de Israel, obteve vitórias, mover sobrenatural, mas cometeu um pecado também. Ele também errou muito feio, né, de uma forma grave, onde pessoas foram prejudicadas. E ali Deus também trouxe correção para ele. Só que a grande diferença é que Davi ele se arrependia dos seus pecados, ele reconhecia seus erros, as suas falhas, e mediante a direção de Deus, ele foi lá e mudou a rota da sua vida. Né? Ele teve um arrependimento genuíno, sofreu a consequência pelos seus erros, mas o juízo não foi executado. Depois ele começou a ter uma boa semeadura novamente, uma boa colheita, e viveu o resto da sua vida em honra. Então, essa é a grande diferença, o arrependimento. Às vezes, quando nós somos confrontados, a gente precisa meditar se nós estamos errando de verdade, colocar, né, os nossos erros, as nossas falhas diante do Senhor e depois nos arrependermos ali do mal para que nós possamos estar aí na presença de Deus, desfrutando o melhor que Ele tem para as nossas vidas. Então a correção ela vai fazer parte, o erro vai fazer parte, falar mal das pessoas às vezes é falar mal da lei, falar mal até mesmo do Senhor, que é longânimo e pronto para perdoar quando as pessoas têm um genuíno arrependimento, e cabe a nós sermos instrumentos de restauração, procurando estender a mão e não apontar o dedo, procurando ter ali a mão estendida para fazer com que as pessoas se levantem, ter a mão estendida para poder limpar as pessoas dos seus pecados, das suas sujeiras e ajudar elas a terem ali o caminho reto diante do Senhor. Então esse é um ponto aí para a gente estar meditando, né? Está meditando como é que são as nossas atitudes, está meditando como é que são as nossas conversas a respeito de outras pessoas. E quando houver essa situação de começar a falar mal, a gente, né, procurar de uma forma sutil e educada cortar o assunto, mudar de assunto, para que a gente não fique nessa mediocridade de falar mal de outras pessoas. Então esse é um ponto aí para nós estarmos meditando. O outro ponto para a gente estar meditando, né, é que somente Deus pode julgar. No verso 12, ele fala sobre isso, né? Que somente um é legislador e somente um é juiz. Ou seja, a gente percebe o seguinte, que dentro de um julgamento, por exemplo, quem vai encontrar a salvação, quem não vai encontrar a salvação, é somente Deus quem pode determinar isso. O que existe é uma regra, né? O que a gente não encontra salvação de acordo com com os nossos próprios termos. A gente não encontra salvação por obras, que a salvação ela não é por obras, não encontra salvação por aquilo que a gente faz ou deixa de fazer, mas sim pela graça que é em Jesus Cristo. E essa graça que é em Jesus Cristo, Jesus ele já pagou o preço pelos nossos pecados, ele trouxe a salvação e a restauração para nós, mas cabe a nós aceitarmos a ele como Senhor e Salvador, através de duas questões que são a base para a salvação. A primeira delas é o arrependimento
que eu preciso me arrepender dos meus pecados, eu preciso, né, me reconhecer como pecador, me reconhecer que eu estou fora da presença de Deus, reconhecer que eu erro, que eu não consigo obedecer a Deus da maneira como Ele deseja que eu faça, da maneira como está estabelecido na Bíblia. Então eu preciso reconhecer isso e me arrepender dos meus pecados, procurando ter uma mudança de vida. E a outra base é a fé. A fé que Jesus Cristo ele foi, pagou o preço dos nossos pecados, pagou o preço, né, das nossas iniquidades através do seu sacrifício na cruz do Calvário, e que esse sacrifício ele foi o suficiente para trazer salvação e vida eterna para mim. O dia que eu me apresentar diante de Deus, seja pela minha morte, seja pelo meu arrebatamento, caso o arrebatamento aconteça durante a minha jornada de vida, eu vou me apresentar diante dele e vou entrar pelas portas da frente, não pelos meus méritos, mas pelos méritos que ele conquistou na cruz do Calvário. Então, a partir do momento que eu tenho essa aliança viva com ele, essa aliança pessoal, fazendo dele o meu Senhor e o meu Salvador, eu sou beneficiário dessas questões que ele conquistou na cruz do Calvário, de forma que eu fosse livre de toda a condenação, livre de todo o mal e livre de todo o pecado ali, e pudesse andar em santidade diante de Deus. Então, Jesus Cristo, ele pagou o preço pelos nossos pecados, ele pagou o preço, né, pelas nossas falhas, pelas nossas iniquidades, e hoje, se nós temos a salvação, é por ele, né, por ele, pelo Filho de Deus, que nós podemos ser justificados diante de Deus e entrar pelo reino da glória pelas portas da frente. E aí, quem tem aliança ou não com Jesus Cristo, se essa aliança é verdadeira ou não, é somente Deus que sonda os corações, que pode julgar. Eu não sou salvo pelas almas, pelas minhas boas ações, pela minha boa vontade, mas eu sou salvo pela minha entrega a Jesus Cristo. E se essa entrega é genuína e verdadeira, é o Senhor que sabe, é o Senhor que conhece, e é Ele quem dá a experiência genuína de novo nascimento para as pessoas, para que a vida passada ela tenha um ponto final e uma nova vida se inicie juntamente com Jesus. Então esse é o ponto, essa é a situação. E quando ele fala ali, né, ele fala alguma situação que diz que só ele pode salvar e só ele pode fazer perecer. Esse é um ponto também bastante importante e fundamental para a gente entender algumas coisas sobre salvação. Quando nós falamos sobre salvação, às vezes a gente pensa, salvação do quê? Né? Salvação de quem? Já falamos sobre isso em vídeos anteriores, mas é bom a gente estar dando uma relembradinha, né? Principalmente para aqueles que não assistiram os outros vídeos, mas que possam aí ter uma noção a respeito do que nós estamos falando. Então, quando nós pensamos em salvação, a gente percebe o seguinte, que desde que o homem foi criado, ele foi criado de uma forma ali, né, inocente, que andava na presença de Deus, ele tinha uma ordem, mas porém ele pecou ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e ao desobedecer à ordem de Deus. Então, todo pecado ele é uma desobediência às ordens de Deus, é uma ofensa direta contra a santidade de Deus e automaticamente existe também uma condenação. Porque quando você peca contra o juiz e contra o legislador, automaticamente você tem que receber uma punição. E a punição do pecador, a punição do pecado é a morte. A própria palavra nos fala em Romanos 6,23 que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Ou seja, né, se eu viver no pecado, eu vou ter como consequência para a minha vida a morte. Não somente a morte física, mas a morte eterna, a separação eterna da presença de Deus ao ser lançado no inferno e posteriormente no lago que arde em fogo e enxofre. E aqueles que têm Jesus Cristo, eles vão alcançar a vida eterna. Aqueles que têm aliança com Jesus, eles são perdoados dos seus pecados, automaticamente não há uma condenação sobre a vida deles, e eles no final, eles vão alcançar a salvação e a eternidade, viver eternamente com Deus e com Jesus Cristo, seu Filho. Então essa é a promessa, né? E é isso que eu devo primeiramente reconhecer, que a partir daquele momento que houve o pecado, houve uma separação, tanto do primeiro casal, Adão e Eva, como de toda a sua descendência, e até chegar até nós hoje. Nós nascemos debaixo de pecado, nós mesmos cometemos os nossos pecados, nossas falhas. Se nós formos sinceros, a gente vai admitir que fazemos coisas erradas, que nós, né, agimos de uma maneira contrária aos princípios da palavra de Deus. E aí depois a gente vai receber uma justa condenação por conta disso. Mas a grande questão é que Jesus Cristo, por amor, ele
se fez carne, ele caminhou conosco durante os cerca de 33 anos. Nos 3 últimos anos, ele pregou a palavra, ele pregou o ministério, ele sempre viveu uma vida da maneira como o ser humano deveria viver, sem pecado. E ao final da sua jornada de vida, ele foi crucificado, morto, sepultado. E essa morte não foi uma coisa acidental. Falar, ele foi traído pelos judeus, ele foi crucificado pelos romanos, que embora isso tenha acontecido verdadeiramente, mas o propósito principal não era esse, né? O propósito principal é que ele entregou a sua vida para morrer em nosso lugar e nós, pela nossa fé nele, obtivéssemos o perdão dos nossos pecados. Então é isso, né? A partir do momento que ele morre e depois ele ressuscita dentre os mortos e sobe à presença de Deus, ele apresenta o próprio sangue como pagamento do preço dos nossos pecados e fala para o Pai dele: está consumado. E ao falar está consumado, significa que o preço da justiça de Deus foi inteiramente pago e que nós não devemos mais nada, desde que tenhamos uma aliança viva e verdadeira com Jesus Cristo, fazendo dele Senhor e Salvador das nossas vidas. Ele ser Senhor significa que a partir do momento em que nós o aceitamos, nós vamos obedecê-lo em todas as coisas, principalmente naquelas que são direcionadas com relação à sua palavra. Então, nós vamos obedecer a palavra de Deus, vamos obedecer os seus princípios para termos uma vida que agrada a Deus. E ele ser o nosso Salvador significa que nós confiamos inteiramente nele para que nós possamos alcançar a salvação e a vida eterna. Não nas nossas obras, não dos nossos feitos, não na nossa vida, mas na vida dele, que foi entregue na cruz do Calvário, que trouxe o perdão para nós e nos ajuda a termos esse perdão e essa salvação. Então nós somos salvos da ira de Deus, bem dizer, né? Nós somos salvos da ira de Deus e somos salvos da condenação do inferno que é uma certeza para todos aqueles que não receberem a Jesus. Só ele pode salvar, só ele pode dar a vida. 1 João 5, 11 e 12 diz o seguinte, né? Que Deus ele nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então é simples assim. Ou nós temos Jesus Cristo e a vida eterna, ou nós não temos Jesus e estamos debaixo de condenação. E cabe a nós, através do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas, fazer a nossa opção, onde nós queremos estar. O presente está dado, o caminho foi feito, né? As portas estão abertas. A porta estreita que leva para a salvação e a porta larga que leva para a perdição. Aí cabe a nós escolhermos qual caminho que nós queremos andar. A própria palavra Jesus ele fala: ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Ou seja, existe uma condicional, né? Eu preciso crer e ser batizado, e aí eu vou ser salvo. Se eu não crer, eu serei condenado. Então está no crer. Se eu crer, eu vou experimentar a glória de Deus, e se eu não crer, infelizmente, né, vou estar afastado ali daquilo que Deus ele tem para nós. Então esse é um ponto aí importante para nós estarmos pensando, e por isso que ele fala: e tu, porém, por que você está julgando, né? Não sou eu que determino a salvação, mas eu anuncio o caminho da salvação. Eu falo a respeito da salvação e das condições bíblicas para que a salvação aconteça nas nossas vidas. Aí cabe a cada pessoa que escuta estar absorvendo aquilo e estar decidindo se acredita ou não em primeiro lugar, e aqueles que acreditam se eles querem ou não aquilo para a vida deles. E aqueles que querem vão aceitar Jesus como Senhor e Salvador e vão ter as suas vidas transformadas. Então a nossa função é anunciar a palavra, é estender a mão para aqueles que desejam se achegar a Jesus, estender a mão para aqueles que estão tentando caminhar e de repente não estão conseguindo, para que eles possam ser ajudados por aqueles que são mais experientes, e permanecemos todos firmes rumo a essa salvação e a vida eterna. Né? Nossa função não é apontar o dedo, falar mal das pessoas, falar quem vai para o céu e quem vai para o inferno. A gente simplesmente anuncia as condições, as pessoas elas ao ouvirem vão ter que tomar as suas decisões, e Deus vai ver qual a decisão é verdadeira e qual não é, para que as pessoas elas possam entrar ou não no reino dos céus. Lembrando, né, Jesus mesmo, enquanto ele caminhou nessa terra, ele fala que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entra no reino dos céus. Né? E que muitos chegarão naquele dia e vão falar:
em teu nome eu preguei, em teu nome expulsei demônios, em teu nome eu profetizei, e ele vai falar: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, não é somente o nosso exterior que conta, mas principalmente os bastidores da nossa vida. Nós devemos honrar a Deus no exterior, né, na igreja, nos ambientes onde nós estamos, mas nos bastidores da nossa vida nós também devemos honrar a Deus para que nós possamos ter, sim, uma transformação genuína e verdadeira, vivendo sem máscaras e tendo ali uma verdade sobre as nossas vidas que expressem a verdade de Deus que está em nós. Amém? Bom, então essa foi a nossa palavra. Espero que essa palavra traga edificação para a sua vida, traga meditação, talvez até mesmo confronto para que você possa rever algumas atitudes e estar alinhando algumas atitudes. Caso esteja fazendo alguma coisa, né, que não está de acordo com a vontade de Deus, peça perdão, né, peça misericórdia a Deus, que Ele é rico em perdoar e rico em misericórdia, e mude a rota da sua vida, porque aquele que confessa e deixa, esse alcança misericórdia. Provérbios 28:13. Então eu preciso confessar os meus pecados e deixá-los de lado para que Deus ele seja comigo e me faça com que eu caminhe em vitória. Amém? Deus abençoe, fica na paz e tenha um excelente dia em nome de Jesus.